irmãos, mais um sábado chegou. Mais um sábado nós não podemos ainda nos encontrar na igreja. Mas durante essa semana, aliás, ontem saiu um decreto do governo do estado autorizando as igrejas para estarem reunidas. Eu quero, nesse momento, dizer as regras que nós vamos ter que seguir para abrir as nossas igrejas. O governo ele diz o seguinte: as atividades religiosas de qualquer natureza devem observar as orientações constantes nessa resolução e demais normativas vigentes a respeito das medidas de prevenção da Covid-19. Os espaços destinados à celebração de cultos religiosos devem respeitar as orientações para preservação do afastamento físico entre as pessoas, além de adotar minimamente as seguintes estratégias. No espaço destinado ao público deve ser observada a ocupação máxima de 30%, garantindo um afastamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Então, as pessoas que forem à igreja deverão ficar afastadas 2 metros umas das outras. Aqui continua dizendo o seguinte: preferencialmente devem ser disponibilizadas cadeiras e bancos de uso individualizado, em quantidade compatível com o número máximo de participantes autorizados para o local, conforme o estabelecido pela resolução. Bancos de uso coletivo, ou seja, o caso a maioria das nossas igrejas, devem ser reorganizados e demarcados de forma a garantir que as pessoas se acomodem nos locais indicados e mantenham o afastamento mínimo de 2 metros uma das outras. Ou seja, nós temos que pegar os nossos bancos e colocar aí a distância de 2 metros uma das outras pessoas. Continua dizendo o seguinte: locais onde os assentos são individualizados, porém estão fixos ao chão e posicionados lado a lado, devem prover meio para bloqueio intercalado desses assentos. Ou seja, esse não é o caso de nenhuma das nossas igrejas, eu vou continuar aqui. Assim, ainda considerando os locais onde os assentos são fixos ao chão, também não é o caso nosso, então vou passar para frente. O artigo número 3º é o seguinte: é recomendado à população que realize seus atos religiosos em seus lares e residências de forma individual ou em família. Ou seja, eles estão permitindo abrir a igreja, mas eles ainda estão pedindo para que as pessoas fiquem em casa. Deve ser realizado o controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, e na hipótese de formação de filas, deve haver demarcação para manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Então, sempre mantendo 2 metros uma das outras pessoas. Bom, ele continua dizendo o seguinte: antes, durante e depois da realização das celebrações religiosas, devem ser evitadas práticas de aproximação entre as pessoas e outras formas de contato físico, como dar as mãos, beijos, abraços, apertos de mãos, entre outros. Devem ser adotadas medidas para evitar qualquer forma de confraternização ou agrupamento de pessoas na saída dos templos. Ou seja, as pessoas têm que vir assistir o culto e já ir embora, não pode ter abraço, não pode ter nenhum cumprimento. Ele continua dizendo o seguinte: todos os fiéis funcionários e colaboradores devem usar máscaras de tecido recomendadas à população durante todo o período que estiverem fora das suas residências, mantendo seu uso durante as celebrações. Ou seja, você deve vir à igreja de máscara e deve permanecer de máscara durante todo o culto. Cada pessoa que chegar para acompanhar a celebração dos cultos religiosos deve higienizar as suas mãos com álcool 100% antes de entrar ou sair. A adoção dessas práticas deve ser viabilizada pelo tempo religioso ser valorizado, pois pode reduzir extremamente a contaminação. Ou seja, cada igreja tem que ter ali, logo na entrada, o álcool em gel para que as pessoas possam estar passando. Cartazes com orientações a respeito das medidas de prevenção e controle para a Covid-19, bem como regras de posicionamento dos templos religiosos, devem ser fixados em pontos estratégicos e visíveis às pessoas, preferencialmente na entrada dos banheiros, entre outros. Também deve haver compartilhamento das informações por meio eletrônico, como redes sociais, WhatsApp e e-mails. Ou seja, essa orientação que eu estou passando para vocês agora, nós devemos deixar bem claro para todas as pessoas que forem à igreja. Então, seja por placas e também através das mídias sociais. Os templos religiosos devem disponibilizar condições para que as pessoas adotem a prática de higiene das mãos no local. Então, com frasco, dispensadores com álcool e gel, mesmo 70%. As pias destinadas à higiene das mãos devem estar abastecidas com os insumos necessários para sabonete líquido, papel toalha, álcool 70% e lixeira sem acionamento manual. Ou seja, nada que as pessoas encostem deve estar ali. Então, nós vamos ter que rever todas essas questões aí dentro das nossas igrejas também. Idosos, vejam bem, irmãos, idosos maiores de 60 anos e pessoas do grupo de risco, como hipertensos, diabéticos,
gestantes e outros devem permanecer em casa e acompanhar as celebrações por meio de comunicação, rádio, televisão, internet, entre outros recursos. Irmãos, infelizmente, nós não podemos ter pessoas com mais de 60 anos na igreja. Então, pessoas que têm 60 anos ou mais não podem ir à igreja nesse momento, e também hipertensos, diabéticos, gestantes e pessoas que são do grupo de risco, tá bom? Espaços destinados à criação de crianças, como espaço kids, brinquedotecas e similares, devem permanecer fechados. Então, nada destinado às crianças ainda devem ser abertos. Os fiéis devem evitar os celulares durante a celebração dos cultos religiosos. Então, não se pode usar celular dentro ali da celebração dos cultos religiosos, até porque o celular você acaba manuseando e não deve passar para ninguém, né? Aqui está pedindo em casos de cantinas ou lugar de alimentação, também não devem ali estar desenvolvendo atividades. Todo atendimento deve ser individualizado. Se atender alguém para orar, então deve ser pré-agendado e devem ter um afastamento de 2 metros das pessoas. Deve ser respeitado o intervalo do mínimo de 15 minutos para cada atendimento, ou seja, não pode ter várias pessoas ao mesmo tempo, tem que ser de 15 em 15 minutos. E também ele diz aqui, os rituais e práticas específicas de cada tradição religiosa devem ser reavaliados e adaptados ao momento atual. Ou seja, tudo que nós fazemos na nossa igreja, que está quebrando essas regras, nós devemos reavaliar para que possa ser feito de acordo com essas orientações aqui. Por exemplo, a celebração da ceia, quando existe a partilha de pão, ou ali do suco, isso deve ser evitado, tá? A questão também de louvores, está dizendo assim, os cantos com louvores devem ser evitados, e sempre que possível substituídos por músicas eletrônicas instrumentais, ou seja, não é para as pessoas ficarem cantando na igreja. Então ali a permissão é apenas para que as pessoas vão à igreja, toque ali, pode ser tocado uma música, as pessoas ouvirem e tal, tem a mensagem e já termine, né? A questão das ofertas também, coleta, não pode passar de mão em mão, as pessoas têm que colocar ali as suas ofertas. Fica proibido o compartilhamento de material como Bíblia, revistas, rosários, entre outros, em outras religiões. Então nada que você entregue individualmente, as pessoas não podem emprestar sua Bíblia, não pode colocar o seminário. Existe ali também, no caso do horário de funcionamento, aqui diz que vou ler isso aqui inteiro porque é importante. Durante o horário de funcionamento dos templos religiosos, deve ser realizada a limpeza geral e a desinfecção de todos os ambientes onde tiveram as reuniões, e pelo menos uma vez por período, ou seja, de manhã, tarde e noite, bem como antes e depois das celebrações, conforme a nota orientativa que foi aí da limpeza de superfícies, né? Então, tendo algum programa na igreja, tem que passar higienização, tem que ser limpado, tem que passar ali o álcool, e conforme as orientações que foram passadas. A frequência da limpeza e desinfecção deve ser aumentada e depender do dimensionamento do local, do número de pessoas. Então, quanto mais pessoas, mais vezes tem que limpar, não importa o que aconteça. Após celebrações do local, deve ser rigorosamente desinfetado somente os locais frequentemente tocados, como bancos, maçanetas, portas, microfones e outros. Tendo reunião, nós temos que fazer todas esses procedimentos aí para evitar problemas. Então, qualquer reunião que seja, tem que passar álcool gel em todas as maçanetas, em todos os bancos, em todos os lugares onde as pessoas estiveram ali também. A limpeza e desinfecção dos sanitários deve ser intensificada, deve-se sempre na presença de secreções orgânicas, remover o excesso com a toalha e somente após você ter a limpeza do local com água e sabão, finalizada essa etapa, deve-se realizar a desinfecção do local. Ou seja, muitos procedimentos aqui, né? Devem ser utilizados produtos devidamente registrados pela Anvisa, etc., né? Os dispensadores de água, bebedouros, que existe aproximação da boca com o ponto de saída da água, devem ser bloqueados. Ou seja, se na nossa igreja tem um lugar que as pessoas usam ali para tomar a sua água ali, tem que levar a sua boca como bebedouros, ou às vezes alguma igreja que não tem copos, ele fica só um copo, não pode, de jeito nenhum não pode. Somente está autorizado o funcionamento de bebedouros onde copos e garrafas podem ser preenchidos diretamente, sem tocar no bocal dos mesmos de saída de água. Ou seja, cada um leva o seu copo, ou a igreja tem os copos ali, de plástico, que a pessoa que não pode encostar ali a boca no lugar, né? Cada pessoa deve trazer sua garrafa para esse abastecimento ou ser disponibilizado copos descartáveis no local. Todos os ambientes devem ser mantidos constantemente abertos, arejados e ventilados.
Caso o uso de aparelhos de ar-condicionado seja necessário, os componentes de sistemas climatizados com bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos devem ser mantidos limpos de forma a evitar a difusão. Ou seja, a orientação, irmãos, é que não devemos ligar o ar-condicionado. No nosso caso, apenas uma igreja tem, mas deve ter esse cuidado também. E as igrejas devem estar bem abertas, bem arejadas. Fica proibido o uso de manobristas, estacionamento, igrejas que tem isso daí, né? Que eu vou pular, que não é nosso. Locais de refeição para funcionários também não é o nosso caso. Medidas internas para a saúde de funcionários também não é o nosso caso. Aqui, o responsável pelo templo deve orientar os membros e demais frequentadores sobre as práticas preventivas cotidianas, como o uso de máscara, higiene de mãos, respiratórias, bem como a não comparecer nos cultos, ou seus casos apresentem sintomas como tosse, dificuldade de respirar, febre em todo, bem como se forem diagnosticados como caso suspeito confirmado da contaminação do Covid-19. Ou seja, se você tem tosse, se você tem algum sintoma, não pode ir à igreja, não vá à igreja. Reuniões internas do templo para organização de atividade religiosa ou estudos devocionais, entre outros, principalmente, devem ser realizados por teleconferência, ou seja, não é para realizar outras reuniões, se for para fazer um culto, e não deve ser feito outras reuniões. Atividades que envolvam as crianças devem permanecer suspensas, devido principalmente à dificuldade na manutenção do afastamento físico entre elas e na adoção de outras práticas de prevenção, como higiene frequente de mãos. Então, as atividades para as crianças estão totalmente suspensas. Cada instituição religiosa deverá fixar dentro do templo, local público e visível, a informação de quem é o líder legalmente constituído, o qual ficará responsável por todos os efeitos legais e sanitários advindos a partir da respectiva celebração. Ou seja, os irmãos que abrirem, que vão mandar em abrir a igreja, ali as igrejas que abrirem deverão ter um cartaz de quem está ali no momento presente sendo responsável, deve ser escrito ali à porta, responsável por aquele culto, para estar cumprindo toda essa atividade. Se alguém se coloca como responsável ali, não cumpre isso aqui, eu estou mandando essas regras também ali nos grupos, ele acaba sendo legalmente responsável por aquilo. Então nós devemos tomar muito cuidado. Bom, em resumo, irmão, é isso. A partir de agora nós podemos abrir as nossas igrejas, mas devemos seguir todas essas regras. O que acontece? Nós vamos avaliar durante a semana se é viável abrir já nesse momento com tantas regras. Porque às vezes acaba não sendo viável voltar agora. Então, nós vamos se reunir de forma eletrônica, né, pelo Zoom ou pela nossos grupos de WhatsApp dos líderes, e vamos decidir o que é viável. Então, para esse sábado agora, nós não temos reuniões nem nesse domingo. Então, caso as nossas reuniões voltem, serão no sábado que vem. Nós vamos manter todos informados. Para encerrarmos esse vídeo, eu queria deixar uma mensagem para você e gostaria de ler um salmo para que você esteja nesse sábado amparado aí ao lado de Deus, né? Então, para esse momento, o mais importante é nos apegarmos ao Senhor, né? Então, o Salmo 91, né, que é um salmo muito conhecido, ele diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, o meu baluarte. Esse é o momento para nós estarmos refugiados e buscarmos a Deus. Não importa o lugar. As igrejas vão abrir no momento certo. Enquanto as igrejas não abrem, aqui na nossa região, no nosso distrito, vamos nos apegar a Deus através das ferramentas que nós temos. Nós temos aí a internet, temos vídeos sendo divulgados e temos também aí a Novo Tempo, que você pode acompanhar os vídeos através da TV Novo Tempo também, ou pela internet, outros sites ali da igreja, as igrejas estão transmitindo, ou até ali no nosso caso também eu estou transmitindo ali no YouTube e no Facebook, você pode acompanhar. Ou seja, esse é o momento para nós habitarmos a sombra do Onipotente, não largarmos de ficar perto de Deus. Então não importa onde você esteja, não deixe de praticar sua comunhão, o seu momento com Deus, ou com a sua família também, junto buscando a Deus. O mais importante é estarmos unidos, mesmo que seja através da oração, para que quando tudo isso passar, as igrejas voltarem à atividade ao normal, nós também estejamos preparados para cumprir a nossa missão. Para todos um feliz sábado, um abraço, que você fique com Deus.